Você já imaginou ter o coração dilatado, cansado e você não saber que isso está acontecendo? Neste vídeo eu vou te falar 5 sintomas muito importantes, muito característicos de insuficiência cardíaca, do coração dilatado, do coração fraco. E o último, presta atenção que ele é bem pouco usual. Na verdade, as pessoas acham que não é do coração e muita gente erra nesse diagnóstico, principalmente os médicos. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. O primeiro sintoma de uma pessoa que está com insuficiência cardíaca, com o coração dilatado, é sentir falta de ar aos esforços. Essa é uma característica muito importante do paciente que está sofrendo com o coração fraco, com o coração dilatado, com o coração inchado, que tem uma dificuldade para fazer tarefas do dia a dia. Ele inicia uma piora daquele quadro clínico que ele tinha, às vezes sem falta de ar. Ele começa a ter falta de ar para subir uma ladeira, por exemplo, para ir na padaria, para ir no supermercado, uma atividade simples que ele fazia e ele não consegue fazer. Agora, ele começa a ter que parar no meio do caminho porque está faltando o ar e ele percebe que ele não consegue mais chegar. Por exemplo, se gastava 2 minutos para fazer aquela atividade, para chegar na padaria, ele consegue fazer isso agora em 10 minutos, em 7 minutos, demora mais tempo para fazer isso porque ele tem que parar. A falta de ar aos esforços, mesmo que os esforços sejam grandes esforços, carregar uma geladeira, carregar um móvel que ele fazia, ele não consegue. Agora ele está sentindo falta de ar para pequenos objetos, para pegar, por exemplo, um pequeno micro-ondas, um objeto menor que ele faz, e isso também já mostra uma piora do coração. Vocês têm que saber que o nosso coração é o nosso motor e esse é um sintoma que o motor está fraco. A falta de ar para fazer esforços que antes costumava fazer e agora não consegue. O segundo sinal que a pessoa está com o coração fraco e dilatado é edemaciar, inchar, começar a inchar os tornozelos, os pés, as pernas e também a barriga. O inchaço, ele pode começar inicialmente nos pés, nos tornozelos e ir subindo gradativamente. Isso acontece porque um coração fraco, ele não consegue bombear uma quantidade necessária de líquidos, de sangue para o resto do nosso corpo. E quando isso acontece, há um acúmulo de líquidos que vão para locais mais baixos onde a gravidade é maior. E isso faz com que alguns pacientes tenham edema, inchaço nos pés, que começa e sobe para os tornozelos, depois para as pernas, para as coxas e até a barriga. Quando está na barriga, a pessoa pode também ter um inchaço que chamamos de ascite, que é o acúmulo de líquido na barriga. E essa pessoa pode ter um edema generalizado, chegando no ponto de ficar inchado em todos os locais do corpo, no tronco e até nos braços. Daí é uma consequência grave de um acúmulo excessivo de líquidos e isso pode piorar e a pessoa pode ter sinais que está tendo piora do coração. O inchaço ele vai subindo dos pés para as pernas, para a barriga e chegando até nos membros superiores, nos braços. E isso condiz com uma insuficiência cardíaca que está progredindo e piorando. Então, o fato de edemaciar pode ser até de outras doenças, mas o inchaço nas pernas, nos tornozelos, que vai subindo dessa forma, é um inchaço muito característico que é da insuficiência cardíaca. Muitas vezes o paciente vai ter que ser avaliado para insuficiência cardíaca se o coração está fraco, se está dilatado, se está crescido. E aqui eu deixo um vídeo para vocês no card, mostrando um vídeo explicando o que é o coração dilatado, quais são suas causas. Depois dá uma olhada nesse vídeo aqui que está muito interessante. O outro sintoma que eu quero falar é a pessoa que está tendo a chamada dificuldade de respirar quando deita, dispneia paroxística noturna. Esse é um sintoma muito característico da insuficiência cardíaca
e decorre do fato que quando a pessoa está com o coração fraco, o coração dilatado, ela deita-se para dormir e o excesso de líquidos que está no pulmão piora a sua ventilação, as trocas gasosas do pulmão com o sangue. Dessa forma, num coração muito fraco, o acúmulo de líquidos nessa parte de trás dos pulmões faz com que a pessoa tenha que levantar para melhorar as trocas gasosas, e isso é um fato importante que denota que o coração está fraco, está crescido, está dilatado e não consegue bombear adequadamente o sangue que vem dos pulmões e que vai para os pulmões também. Ele não consegue nem ejetar esse sangue para os pulmões e nem receber esse sangue advindo dos pulmões. Cria-se um ponto que a pessoa tem que dormir sentado para melhorar, para facilitar a insuficiência cardíaca, o coração que está fraco, que está dilatado. Dessa forma, você vai perceber que a pessoa que está com insuficiência cardíaca, ela está dormindo sentado para melhorar a sua condição. Ela não tolera dormir no plano ou até mesmo com um travesseiro apenas. Ela necessita de 2 ou mais travesseiros para melhorar também a falta de ar. Pergunte aí para o seu familiar, para a pessoa, ou até mesmo você, se não está acontecendo isso. Você necessitar de vários travesseiros para melhorar a falta de ar. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração, medicamentos e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a vídeos diários que eu posto aqui para você. E se você quer conteúdo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, acesse a nossa área de membros. Sendo membro VIP Arritmia, você tem acesso a todos os vídeos que eu não posto aqui e deixo reservado para vocês um Netflix explicando detalhadamente sobre arritmias cardíacas e marca-passo. Não deixe de se tornar um membro VIP do Doutor Arritmia e tenha acesso a todos esses benefícios. Outro sintoma que eu quero falar para vocês sobre insuficiência cardíaca, sobre o coração fraco que as pessoas podem ter, é um sintoma relacionado ao ganho de peso. O ganho de peso, na verdade, não é porque a pessoa está comendo mais, é porque ela está retendo líquidos. A retenção de líquido faz com que a pessoa ganhe peso, ela vai passar de um peso de 70, às vezes para 75, 80 quilos, por exemplo. Eu já tive paciente que já teve 13 quilos acima do peso habitual dessa pessoa de líquidos, e isso vai tendo gradativamente reduzindo depois que o tratamento é iniciado. Dessa forma, as pessoas podem ter um excesso de líquidos, um excesso de peso como resultado de um coração fraco. A pessoa vai perceber que as roupas já não estão servindo mais, já estão ficando apertadas, principalmente a calça ali e o cinto que ela usava anteriormente. Ela vai ter que comprar roupas mais largas para vestir, pois não está comportando aquela situação atual aí do ganho de peso. Geralmente, as pessoas ganham 5, 6 quilos aí de excesso de líquidos, mas tem casos piores que as pessoas ganham muito mais. E o último sintoma que eu quero falar para vocês é um sintoma que geralmente ele não vem com esses outros sintomas. Alguns pacientes que têm a força do coração muito diminuída, menor que 35% de força do coração, às vezes ele não vai inchar, ele não vai edemaciar, ele não vai ganhar peso, e um sinal que ele pode estar com insuficiência cardíaca é uma tosse. E é uma tosse que não passa, é uma tosse que piora à noite, mas praticamente a tosse está seca durante todos os dias persistindo depois que o paciente tem uma certa piora. E esse quadro, por isso que eu falei que esse sintoma era muito importante, o sintoma de tosse, uma tosse seca e persistente, pode ser um sinal da pessoa que tem insuficiência cardíaca, porque alguns médicos não vão lembrar disso, pois a pessoa não vem com os outros sinais, não vem com dispneia paroxística noturna, ela não vem com edema, ela não faz falta de ar ao fazer esforços, porque ela já é uma pessoa que limita-se para fazer atividades. Então, o único sintoma de insuficiência cardíaca pode ser essa tosse, uma tosse seca, persistente, que vai fazer essas pessoas terem esse quadro clínico. Então, a tosse persistente, já foi no pneumologista, no médico do pulmão e já viu que não tem nada no pulmão, a tosse por si só
é uma indicação que o paciente está tendo um quadro clínico relacionado ao coração crescido, ao coração inchado, ao coração dilatado. Eu espero que nesse vídeo eu tenha explicado tudo para vocês, e se faltou algum sintoma, algum sinal que você quer discutir aqui, não deixe de comentar aqui no nosso canal. É muito importante seus comentários, pois eles podem tirar dúvidas de outras pessoas. E não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que têm coração crescido, coração dilatado ou algum desses sintomas que eu falei para você. Conhecimento é importante e salva vidas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu, que você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.